Olá, pessoal. Então, nós vamos trabalhar agora na página 160 com os números decimais, tá? O que a gente tem que lembrar dos números decimais? Um décimo, um centésimo e um milésimo, ele corresponde às frações de 1 sobre 10, então é uma parte de 10 partes. 1 sobre 100, então é uma parte de 100 partes. E um milésimo, né? É uma parte de 1000 partes, ok? Então, quando a gente fala em número decimal, a gente está falando em número fracionário transformados em números decimais, ok? O que a gente tem que lembrar? Do quadro de ordens, né? E é muito importante a gente ter esse quadro de ordens sempre ao nosso olho, sempre fácil ali no nosso caderno ou no nosso livro. Num quadro de ordens, o que a gente sabe, o que a gente popularmente conhece? A unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar e assim por diante. Então, a gente conhece a parte inteira dos números. Quando se fala em números decimais, nós vamos ter o décimo, o centésimo e o milésimo. Então, não vai passar disso, tá? Então, na parte inteira, eu vou ter a unidade, dezena e centena. Depois da vírgula, eu vou ter décimo, centésimo e milésimo, ok? Então, eu tenho o número 458,2. Eu vou colocar no quadro de ordens. Então, eu vou escrever aqui, ó. 358, né? Desculpa. Vírgula 2. Antes de eu colocar no quadro, o que eu posso fazer? Eu sei que depois da vírgula só tem um número. Então, se só tem um número, ele vai ser a dezena. Ok? Agora, antes da vírgula, eu vou ter uma unidade. Vou ter a dezena. Vou ter 8 unidades, né? Vou ter 5 dezenas. E vou ter 3 centenas. Então, como que ele vai ficar no meu quadro de ordem? 3 centenas, 5 dezenas, 8 unidades, vírgula, 2 décimos, ok? Vamos para o número 15,98. Então, vamos lá, 15,98. O que eu tenho que pôr na minha cabeça? Depois da vírgula, eu tenho dois números. Eu sei que o primeiro é a dezena, o segundo vai ser a centena, tá? Aqui vai ser uma unidade e aqui vai ser a dezena. Então, na parte inteira, eu já conheço o processo. Eu tenho que conhecer o processo na parte decimal, ok? Outro exemplo, 2,563. Eu tenho, depois da vírgula, 3 números. Então, eu sei que o primeiro é a dezena, o segundo é a centena, o centésimo, né? Desculpa. O primeiro é o décimo, o segundo é o centésimo e o terceiro é o milésimo. Então, já resolvi a parte decimal. E o primeiro vai ser a unidade da parte inteira, ok? Então, na página 161, nós temos ali alguns exemplos de conversão, tá? A conversão do número na forma decimal em fração, a conversão da fração em um número na forma decimal. Então, a prof volta em alguns minutos explicando para vocês.